Muito boa tarde, bem-vindos de volta ao 9º Fórum Jurídico de Lisboa, uma organização do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e do Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e da Fundação Getúlio Vargas por meio do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da mesma Fundação. Anunciamos agora os convidados para o painel 11, intitulado Soluções Extrajudiciais de Conflitos na Pós-Pandemia. Para compor este painel, chamo o excelentíssimo Sr. Luís Filipe Salomão, Ministro do Superior Tribunal de Justiça do Brasil, professor da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da mesma Fundação. Ministro. O excelentíssimo Sr. José Marinho Paulo Júnior, promotor de Justiça, titular da primeira Promotoria de Fundações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O excelentíssimo Sr. Pedro Lomba, professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e advogado na PLMJ. O excelentíssimo Sr. Bruno Dantas, Ministro do Tribunal de Contas da União e professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Regulação da Fundação Getúlio Vargas. O excelentíssimo Sr. Mauro Luís Campão Marques, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Vice-Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. E para integrar a moderação deste painel, convido para a mesa o excelentíssimo Sr. António Carlos Ferreira, Ministro do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil e graduado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas. Faço mais uma vez o apelo ao moderador para a contenção dos tempos. E, quando este painel terminar, peço a todos que não se levantem, que se mantenham connosco para as surpresas que temos preparadas para o encerramento. Com a palavra, o moderador, o excelentíssimo Sr. Ministro António Carlos Ferreira. Bem, boa tarde a todos. É uma alegria, uma honra participar deste novo Fórum Jurídico, 9º Fórum Jurídico de Lisboa. Eu agradeço aos realizadores do evento, a palavra da pessoa do professor Sidney, pela gentileza do convite e pela oportunidade de mediar esse painel, que tem como título Soluções Extrajudiciais de Conflitos na Pós-Pandemia, que tem como palestrantes Dr. José Marinho, professor José Marinho Paulo Júnior, professor Pedro Lomba, o ministro do Tribunal de Contas da União, um amigo fraterno, Bruno Dantas, e os colegas do Superior Tribunal de Justiça e grandes amigos fraternos, Mauro Campbell Marques e Luís Filipe Salomão. Bem, esse painel nos proporcionará uma visão ampla e panorâmica sobre os impactos da pandemia no acesso à justiça e o papel dos meios adequados de solução de conflitos no contexto da pós-pandemia. Presidente Arthur Lira, a conciliação, a arbitragem estão presentes no ordenamento jurídico, sempre estiveram presentes no ordenamento jurídico brasileiro, desde as ordenações filipinas, que vigiou no Brasil de 1603 até a sua independência. A primeira Constituição da República Brasileira, a Constituição do Império de 1824, já adotava uma abrangente política pública de tratamento de conflitos de interesse. O nosso Código Comercial de 1850 também continha disposições que tornavam obrigatória a conciliação prévia e conferia uma grande importância à arbitragem.
A Constituição Republicana de 1891, coerente com o Estado liberal do final do século XIX, nada dispôs sobre conciliação e revelou a arbitragem apenas para situações muito específicas, como para evitar guerras ou definir questões controversas sobre fronteiras. E a arbitragem reaparece no primeiro Código Civil Brasileiro de 1916. A Constituição de 34 silenciou sobre a conciliação e a arbitragem, e já a Constituição de 37, a Constituição polaca, autorizou os estados a legislar sobre organizações públicas destinadas à conciliação e à arbitragem. A Constituição de 46, que foi promulgada depois de um regime ditatorial, inseriu no texto constitucional o princípio do monopólio da jurisdição, segundo o qual a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. E a partir dessa disposição constitucional, a atividade conciliatória passou a ser exercida apenas pelos juízes togados. E nesse período surgiram, portanto, muitas controvérsias acerca da validade da arbitragem e dos laudos arbitrais. E após a Constituição de 67 e 69, intensificaram essas controvérsias. Até que em 1969 e em 1973, o Supremo Tribunal Federal se posicionou aceitando a arbitragem. No âmbito do processo civil, e retornando aos anos 30, a arbitragem estava incluída no Código de Processo Civil de 39, que esse código unificou o processo civil brasileiro. O Código de 73 dedicou um capítulo inteiro sobre o juízo arbitral. E é oportuno também lembrar a consolidação das leis de trabalho, que incentivava a conciliação prévia, inclusive criando juntas de conciliação e julgamento. Bem, embora os diversos dispositivos de lei contemplassem a conciliação e a arbitragem, os procedimentos de homologação sempre ficavam a cargo de um juiz togado. Daí essa cultura brasileira que prevaleceu durante muitos anos como um incentivo ao litígio, à cultura da sentença como único modo de solução de conflitos. Mas essa visão veio se desfazendo a partir da década de 80, sob a influência do conhecido Projeto Florença, e esse movimento culminou com a edição de leis, criando o juizado de pequenas causas, que dava ênfase à atividade conciliatória, e esse juizado de pequenas causas mostrou-se tão eficiente que a Constituição de 88 tratou expressamente da criação dos juizados especiais cíveis e criminais. E essa Constituição de 88 ampliou a noção de acesso à justiça. A partir também do Pacto de São José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 1992, ocorreram diversas alterações legislativas, pontuais, modificações no Código de Processo Civil de 73, a criação da Lei de Arbitragem, e muitas outras iniciativas destinadas a conciliar, buscar meios adequados à solução dos conflitos. A Emenda Constitucional 45 de 2004 criou o Conselho Nacional de Justiça, incorporou no rol dos direitos fundamentais o direito à razoável duração do processo. E mais recentemente houve uma notável evolução legislativa com a edição de um novo Código de Processo Civil, em 2015, que colocou a arbitragem e a conciliação, a mediação, num quadro de política judiciária. E ocorreram também muitas iniciativas com a edição da Lei de Mediação, em 2015, a atualização da Lei de Arbitragem, também em 2015, e nesse ponto, essas alterações, o ministro Luiz Felipe Salomão deu uma grande distribuição na edição dessas leis e no aprimoramento, principalmente da arbitragem, que, enfim, foram colocadas como meios consensuais que tornam mais efetivos os direitos fundamentais à razoável duração do processo e acesso à justiça. Agora é o momento, portanto, de aperfeiçoar esses mecanismos,
principalmente para o enfrentamento das questões decorrentes da pandemia. Bem, eu fiz esse breve histórico sobre a evolução legislativa no Brasil como uma modesta introdução à fala dos ilustres palestrantes. Sem mais, eu desde logo convido para a sua intervenção o professor José Marinho Paulo Júnior, que está com a palavra. Boa tarde a todos. Saudando a todas as autoridades, a todos os juristas de escola aqui, aos membros do Ministério Público, vejo o excelentíssimo Dr. Marfan Martins Vieira, que é um dos representantes maiores do Ministério Público Nacional presente. Saudando a todos na pessoa do excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira. Eu apresento as minhas cordiais saudações e rendo minhas homenagens extensivas aos demais integrantes dessa mesa. Excelentíssimos senhores Luiz Felipe Salomão, Mauro Luiz Campbell Marques, eminentes ministros do Superior Tribunal de Justiça, professor Pedro Lomba, excelentíssimo senhor Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União. Essa mesa é composta por autoridades de escola e aí representa um desafio enorme para quem quer que pretenda fazer uso da palavra. Me ensinaram bem cedo que, ou nesses casos, ou você é genial, ou você é breve, e eu prometo ser sucinto, isso eu garanto. É uma honra, queria consignar a honra de estar aqui na Faculdade de Direito de Lisboa, que é um templo do saber, é um centro do mundo acadêmico, e muito mais quando no Fórum Jurídico de Lisboa, que apesar de ter 9 anos, como o ministro Gilmar Mendes salientou ontem, já atingiu precocemente a maioridade. Hoje é um evento obrigatório na agenda de quem pretenda pensar o direito e pensar o Brasil. E eu também queria registrar minha alegria de tratar um assunto que tem sido minha paixão ao longo dos últimos 20 anos. Começou no mestrado, foi até o doutorado, entre essas duas balizas, no Instituto de Justiça de British Columbia, no Canadá, em que eu fiz 3 especializações, mas todas vinculadas à resolução de conflito. Então, para mim, tudo se casou perfeitamente, fez sentido, foi um convite que eu agradeço enormemente. E, para ir direto ao tema, até porque a gente tem uma constrição de tempo, a pandemia, ela definiu um novo normal. A gente compartilhou dores, compartilhou perdas, e isso impôs a todos nós um modo diferente de agir. A gente hoje de manhã estava conversando com a Ana Flávia, da Orquestra Sinfônica Brasileira, que participou de uma das mesas. Ela dizia que a Orquestra Sinfônica teve que descer do palco e entrar na internet. Esse era o nosso novo normal. E as práticas colaborativas também não podiam ser diferentes, elas tinham que ter um novo normal. E isso, na história das práticas colaborativas, também não foi algo novo. Diante de uma tragédia significativa, as práticas sempre foram adaptadas. Eu lembro que no genocídio de Ruanda, que foi famoso, a gente tem eu não sei se é o mesmo nome em português, mas o Hotel Ruanda trata de uma guerra entre duas etnias em Ruanda, que houve toda sorte de atrocidades, e até então se dizia no mundo que a prática restaurativa que tinha nascido na Nova Zelândia, na Austrália, se difundido na América do Norte, no Canadá, onde eu estudei, nos Estados Unidos, se dizia que a prática restaurativa era inaplicável para crimes violentos. E, no entanto, ali diante daquela tragédia humana, foram criadas as cortes de Gacaca, se escreve Gacaca, né, para quem procurar na internet, mas se pronuncia Gacaca, onde as aldeias se reuniam com as vítimas, sobreviventes, obviamente com seus parentes, os ofensores, e ali a própria aldeia aplicava aquele processo restaurativo antes impensável a crimes violentos. E assim se deu também diante da pandemia. O primeiro efeito imediato que todos nós sentimos nas nossas vidas, né, foi a virtualização da mediação. A mediação, ela passou a ser como o casamento, como as festas de aniversário passaram a ser virtualizadas. E isso também não era uma novidade. Já se pensava há muito tempo na mediação eletrônica, nas ODRs, como eu falo, virtual,
o nome que se dê. Eu me lembro que no Simon Fraser University tinha uma professora chamada Susana Reis-Lyons, que ela era especialista em mediação eletrônica, e ela pensava algo que ainda é um sonho para todos nós, que é uma mediação intermediada, não mais por um ser humano, mas por um computador, uma inteligência artificial, algo impensável para mim, para um cérebro moldado no direito, como é que um logaritmo matemático vai conseguir substituir um humano numa solução de conflitos. Mas era algo que eles estudavam no Canadá, hoje ainda é uma ideia a ser implementada, mas ainda assim em curso. E a mediação, ela enfrenta, obviamente, algumas dificuldades. A nossa tecnologia, por mais avançada que seja, ela não tem densidade de comunicação. A gente sente que é diferente conversar diretamente com alguém do que conversar com uma tela de computador. Existem estudos também no Canadá que mostram de linguagem corporal muito mais do que aquela história de cruzou o braço, é porque a pessoa não quer, porque realmente você vê que ela está com frio, mas alguns detalhes muito sutis da comunicação animal que o ser humano ainda leva, que o computador não consegue veicular. A gente estuda, por exemplo, que quando um casal janta à luz de velas, existe uma leve dilatação de pupila que comunica ao seu parceiro uma certa atração sexual. Isso faz com que no parceiro haja uma descarga de hormônios. Isso no computador, por melhor que seja o site navegado, não comunica a mesma sensação. O outro efeito da pandemia, especialmente para os órgãos de controle, eu digo em nome do próprio Ministério Público, é a sensibilização dos órgãos. É necessária a abertura ao diálogo. Isso que antes era algo recomendável, salutar, hoje é uma obrigação. A gente vê, por exemplo, no campo fundacional, onde eu atuo, e que tem um papel relevante dentro do Ministério Público, apesar de um notório desconhecido normalmente, o nosso papel lá, e diz o Código Civil brasileiro, é velar pelas fundações. E velar foi uma palavra usada por ninguém menos que Rui Barbosa para distinguir de inspecionar, como tinha sido sugerido. O Ministério Público não inspeciona, fiscaliza, persegue fundações. O Ministério Público, ele orienta pedagogicamente, ele cuida, ele vela, no sentido de uma vela, como uma mãe que cuida de um filho doente durante a noite. E a grandiosidade, por exemplo, do campo fundacional pode ser representado num corte simples que nós temos. Se você pegar Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, nós temos 1.500 fundações privadas que movimentam mais de 26 bilhões de reais por ano em projetos sociais. Isso significa que quando o Ministério Público não vela adequadamente, não incentiva o setor, ele não impacta o gestor, ele impacta a pessoa lá, a pessoa carente, que está precisando de saúde, precisando de educação, precisando de um ambiente melhor, de chegar água na torneira dela, como lembrou o ministro Marinho, que não é meu parente, na data de ontem. E eu diria muito, sendo rápido pela questão de tempo, mas o terceiro ponto que eu destacaria é que ficou evidente a insuficiência dos métodos clássicos de resolução de conflito coletivo. A audiência pública, embora seja um instrumento difundido no Brasil, ela tem uma eficiência muito baixa. Ela é facilmente cooptada, não apresenta resultados concretos de diálogo coletivo evidente. A gente, no Brasil, ainda trabalha muito com esse modelo, enquanto em outros países, tratando de mediação coletiva, a gente já tem outros métodos de engajamento público em massa. Eu diria, só para exemplificar, um método que aqui no Brasil normalmente a gente trata muito de mediação colaborativa individual, ou tradicional e linear, lá de Harvard, do William Ury, Roger Fisher, do Geraint Uyes, chegando ao sim. E basicamente ficou isso com algumas, tem mediação narrativa, transformadora, transformativa, conforme a tradução, e constelação familiar, mas essas são individuais. As coletivas, que pouco se fala, são da segunda geração de Harvard, dos professores Susskind e Cruikshank, que são da chamada CBA, que é a construção de consenso, construção coletiva de consenso, que também é uma das formas. Existe Open Space Technology, que é um método caótico de diálogo coletivo. Existe o Café Mundial, que é a polinização de mesas. Existe
A pesquisa deliberativa, que é fruto de uma pesquisa universitária, que aí é muito própria e com grande dificuldade de aplicação no Brasil, porque você tem uma primeira pesquisa desinformada, submissão do público à informação, e aí depois uma nova pesquisa seria qualitativamente superior à inicial. Então você precisa de um público que seja aderente a ler e captar informações novas, às vezes complexas. E o que é altamente disseminado nos Estados Unidos, mas pouco se ouve no Brasil, é uma técnica chamada 21st Century City Hall Meeting, que é o encontro da prefeitura do século XXI, em que você precisa, aí sim é um modelo próprio para você captar grandes informações, o Big Data, para você ouvir um monte de gente e conseguir compreender dentro daquelas informações disformes o que você consegue extrair de sentido que atenda a todas as partes em conflito. Isso, obviamente, exige, quando eu voltei do Canadá em 2013, eu voltei achando que aplicaria isso no Ministério Público, e isso exige que o poder público conceda a quem pretenda mediar um conflito desse estrutura, porque você precisa de análise de grandes informações, você precisa de espaço, você precisa de tempo, que não é muito ainda o impacto. Isso ainda não é provido, infelizmente, pelo setor público para os agentes que pretendam inovar nessa área. Eu falei muito rapidamente, mas atento à questão de tempo, agradeço enormemente o convite, aqui é uma honra compartilhar essa mesa com Vossas Excelências, e agradeço ao público a atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Marinho, e em benefício da celeridade, eu convido desde logo para a sua intervenção o professor Pedro Lombard. Vossa Excelência tem a palavra, professor. Boa tarde, muito obrigado, Sr. Ministro António Carlos Ferreira. É um gosto estar aqui neste painel moderado por si. Em benefício do tempo, gostaria de cumprimentar coletivamente todos os ministros, os senhores promotores, os senhores professores, as demais autoridades presentes, os organizadores deste Fórum Jurídico de Lisboa, que se consolida como um espaço de diálogo, de referência entre dois países, entre dois continentes. Não há uma única forma de nós analisarmos esta relação entre meios alternativos de resolução de litígios e o contexto da pandemia ou do pós-pandemia. Em primeiro lugar, pode dizer-se que a interrupção da administração judicial, do sistema de administração judicial, gerou uma oportunidade para as empresas, para os atores privados, desenvolverem os seus métodos alternativos de resolução, os métodos alternativos de resolução dos seus litígios. Em segundo lugar, pode também dizer-se que a instabilidade política, económica, social, jurídica causada pela Covid-19 provocou um aumento da litigância. Isso é verdade em numerosos domínios da vida jurídica. E nessa perspectiva, um maior número de litígios de massa significa mais negociação, mais mediação, um maior número de litígios complexos significa também um maior número de arbitragens. E aqueles que aqui são advogados ou não e juízes sabem bem como nos primeiros meses da pandemia frequentemente éramos consultados sobre a Covid-19 como causa de força maior para a desvinculação contratual. E, aliás, tínhamos que ter cuidado com aquilo que dizíamos, porque às vezes podíamos estar de um lado e às vezes do outro, e portanto tínhamos que... Portanto, estas são duas perspectivas porque o problema pode ser analisado, mas eu não quero falar destas duas perspectivas, eu quero falar de uma terceira perspectiva. Ainda que elas sejam corretas, há uma terceira perspectiva que me parece mais estrutural,
E essa perspectiva mais estrutural significa que a pandemia representa um acontecimento que, podemos dizê-lo, vai alterar profundamente o sistema de resolução de litígios. E vai alterar profundamente o sistema de resolução de litígios em razão do facto de a pandemia estar a acelerar a transformação digital, a digitalização das nossas sociedades, da nossa vida jurídica, da nossa vida social. Não é a primeira vez que, após um momento de crise, se dá uma transformação igual. Devo notar que, depois da Primeira Guerra Mundial, foi criada a Câmara Internacional de Comércio e que, justamente para apetrechar o comércio internacional, pensou imediatamente na necessidade de um quadro internacional de resolução de conflitos. Aliás, uma das primeiras decisões da Câmara Internacional de Comércio foi precisamente a criação de uma comissão de arbitragem internacional em 1920, que criou um quadro que, aliás, se permaneceu como um quadro fundamentalmente estável. O contexto que nós vivemos é um contexto em que, por força da digitalização, e notem, não estou apenas a referir à perspectiva do uso da tecnologia nas audiências, nas diligências judiciais ou até nos próprios tribunais e procedimentos arbitrais, não é aí, ou não é apenas a isso que eu me estou a referir. Eu estou-me a referir ao mais importante, ao facto de que os métodos de resolução de litígios num tempo de transformação digital podem ser, muitas vezes, a forma preferencial como as empresas, como os Estados, como as pessoas resolvem os seus litígios. Portanto, podem ser a forma preferencial como hoje a tutela judicial efetiva é cumprida. E para fundamentarmos este aspecto, eu julgo que é preciso fazer a demonstração de 3 afirmações. A primeira afirmação é de que o reforço destes mecanismos de resolução alternativa de litígios reflete não apenas uma escolha livre das partes, mas um desenvolvimento judicial promovido pelos próprios Estados. A segunda afirmação é de que este mesmo reforço reflete uma adaptação judicial a uma nova constelação de poderes privados, que eles próprios desenvolvem os seus procedimentos, os seus mecanismos de resolução de conflitos entre privados. E, em terceiro lugar, a afirmação de que a intensificação do uso de poderes, de procedimentos extrajudicial de resolução de conflitos requer, no contexto da transformação digital, uma abordagem constitucional, daquilo a que hoje se chama, no caso da arbitragem, mas eu diria também no caso da mediação ou de outros, a constituição da arbitragem, a constituição da mediação. Então, uma demonstração rápida sobre estas 3 afirmações que acabei de fazer. Primeira afirmação: a digitalização, sabemos bem, é responsável pela emergência de novas relações jurídicas. No mundo das apps, no mundo da contratação eletrónica, no mundo dos contratos à distância, nós temos relações, é sabido, nós temos relações B2C, B2B, P2B, desculpem a usar os inglesismos, P2P entre plataformas ou entre consumidores. Quer dizer, a constelação de relações jurídicas é muitíssimo complexa. É sabido, por exemplo, que no âmbito do direito da União Europeia, os conflitos de consumo, os conflitos business to consumer, são resolvidos através
de procedimentos online, o Online Dispute Resolution System, o procedimento criado pela Comissão Europeia em 2016, a plataforma foi criada pela Comissão Europeia, que abrange litígios resultantes de contratos eletrónicos, sejam eles nacionais, sejam eles transfronteiriços, e essa informação é obrigatoriamente prestada ao consumidor. E é muito comum, sabemos, que os termos e condições destes contratos eletrónicos já disponibilizam informação sobre o procedimento ODR. Note-se que, e isto é verdade para o procedimento ODR, desde logo, para o procedimento da Comissão Europeia no âmbito dos conflitos de consumo, que este mecanismo não é ou não resulta apenas de uma escolha voluntária das partes. É o próprio Estado, no caso é a própria Comissão Europeia, que estimula essa mesma escolha, essa mesma opção. Um outro exemplo recente, 2019, a Comissão Europeia aprovou, nesta febre de regulação das plataformas digitais, a Comissão Europeia aprovou o conhecido regulamento Platform to Business, regulamento que entrou em vigor já na pandemia, em julho de 2020. Ora, esse regulamento que se aplica às relações contratuais entre plataformas e profissionais, exemplo, a Uber e os motoristas e os operadores de transporte, esse regulamento é um regulamento que não obriga ou que incentiva a resolução de litígios através de mediação. O regulamento P2B prevê especificamente que os prestadores de serviços de intermediação em linha devem indicar nas suas cláusulas contratuais gerais 2 ou mais mediadores. 2 ou mais mediadores. E esses 2 ou mais mediadores resolverão os litígios entre a plataforma e os profissionais e os prestadores profissionais. Como sabem, dentro desta ideia de que as plataformas têm uma dupla vida, porque elas são plataformas de serviços de intermediação, mas são simultaneamente concorrentes, de algum modo, dos próprios profissionais. É o próprio regulamento europeu recentíssimo que prevê a abertura à mediação. No campo das relações contratuais entre plataformas, é sabido também que os contratos IT entre plataformas fazem frequentemente referência à arbitragem. Nós às vezes ou não sei se temos a noção de que, por exemplo, a dar um exemplo, a Netflix aloja os seus conteúdos, a Netflix que presta às pessoas um software as a service, aloja os seus conteúdos numa infraestrutura gerida pela Amazon Web Services. Há um contrato entre a Netflix e a Amazon Web Services. Esse contrato é um contrato que, tipicamente, como acontece em muitos casos, está sujeito a cláusulas de arbitragem. Aliás, nos Estados Unidos até acontece uma coisa estranha à realidade europeia e incompatível com a realidade europeia, que é o facto dessas cláusulas de arbitragem serem frequentemente obrigatórias. Há muitas razões para que isto aconteça. Há muitas razões para que haja aqui uma necessidade de expertise, de tempo, enfim, são as razões de que nós normalmente associamos ao recurso a estes mecanismos. Mas isto mostra como estes exemplos mostram como a nossa vida jurídica, contratual, social é marcada em múltiplos contextos pelo recurso a estes mecanismos. E acabei de dar 3 exemplos exatamente disso mesmo. Segunda afirmação, e, portanto, controlo o meu tempo o mais possível, esgotou 10 minutos, muito bem. A segunda afirmação é esta, é de que nós estamos aqui perante uma justiça que é preventiva, que não é apenas repressiva. Ora, são as próprias plataformas que hoje em dia, num fenómeno que, como sabem, já se foi qualificado como plataformização do direito da internet, que criaram os seus próprios procedimentos de resolução extrajudicial de conflitos. Isso é muitíssimo frequente. O YouTube tem um mecanismo chamado Content ID, em que se uma pessoa, o proprietário de conteúdos pode enviar um fecheiro ao YouTube, esse fecheiro é transformado num algoritmo e qualquer pessoa que coloque um vídeo no YouTube que seja igual, que seja associado a esse conteúdo protegido, há imediatamente um aviso.
E o YouTube resolve depois o conflito entre esses proprietários. E esse conflito pode ser resolvido de várias maneiras. Uma delas é bloquear o conteúdo ilegal. É uma forma, o Content ID, afinal de contas, é um procedimento extrajudicial de resolução de conflitos, aliás, muitíssimo usado. Nós sabemos que o direito da internet é um direito que se baseia numa ausência de um dever geral de vigilância. Sabemos disso, as plataformas não têm um dever geral de vigilância sobre os conteúdos que alojam. Mas sabemos também que essa discussão está a ocorrer a propósito do DSA no contexto europeu, sabemos também que as plataformas não são neutras, que as plataformas têm um genuíno interesse relativamente aos conteúdos que alojam. E sabemos também, o exemplo mais recente é um exemplo do Oversight Board do Facebook, que foi discutido ontem neste fórum, que é um exemplo de um procedimento extrajudicial em que o Facebook naturalmente não é neutro. Os membros do Oversight Board não são apenas juízes, não são, entre aspas, não são apenas terceiros imparciais. Os membros do Oversight Board também não aplicam apenas a lei do contrato. Os membros do Oversight Board, aliás, as decisões que já houve mostram isso mesmo, aplicam as guidelines do Facebook. As fontes daquele direito são as guidelines do Facebook, os community standards do Facebook e até também o direito internacional dos direitos do homem. E, portanto, o que me leva-me ao derradeiro ponto desta minha apresentação é que no contexto da transformação digital, se é verdade que podemos intensificar o uso de procedimentos extrajudiciais de resolução de conflitos, é indispensável que esses procedimentos de resolução extrajudicial de conflitos não deixem de refletir normas de due process, de uma justa composição e equilíbrio dos interesses em presença. O direito de acesso a meios de resolução alternativa de conflitos é, afinal, correlativo do direito à tutela judicial efetiva. E, portanto, esses procedimentos não podem deixar de ser procedimentos. Outra coisa é saber se eles devem ser desenhados à semelhança do processo judicial, mas não devem deixar de ser procedimentos justos. Na medida em que muitos destes procedimentos de arbitragem na internet são procedimentos regulatórios, de regulação da própria internet, de regulação das próprias plataformas, sejam eles procedimentos de autorregulação ou de corregulação, a questão que se coloca é se esses procedimentos não estão afinal ao serviço de um interesse comercial e não de um interesse, aqui para usar um anglicismo, de um interesse adjudicativo, isto é, de um interesse orientado para a resolução do próprio conflito. Isto requer, a meu ver, uma separação muitíssimo cuidada entre aquilo que são procedimentos de resolução de conflitos entre privados ao abrigo de um interesse regulatório e verdadeiros procedimentos alternativos de resolução de litígios. Porque pode precisamente discutir-se se as plataformas escolhem os mediadores, onde é que está a justiça imparcial, onde é que está a imparcialidade desses mediadores. Se os grandes litígios entre empresas tecnológicas submetidos a cláusulas de arbitragem, se os árbitros são escolhidos, não é, dentro de um universo muito restrito, enfim, onde é que está a imparcialidade e a transparência do processo arbitral? E já agora, como é que são escolhidos esses mesmos árbitros? Os requisitos da imparcialidade aplicar-se-ão a todos os árbitros ou aplicar-se-ão apenas ao seu presidente, ao presidente desses tribunais? Quais é que são os limites das convenções de arbitragem em razão da matéria? Uma vez que muitos dos litígios no contexto de transformação digital são até litígios que envolvem áreas sujeitas à regulação. E isto significa, numa última frase desta minha intervenção,
que todas estas questões mostram que, afinal, nós estamos no início. Estamos no início de uma coisa nova, de um processo novo. E o início desse processo novo não é apenas a questão da regulação da internet, é o início daquilo que eu comecei por chamar a constituição da arbitragem, ou a constituição da mediação. O início de um direito constitucional dos mecanismos de resolução alternativa de litígios. E isso está a começar agora. E as questões que eu levanto são questões, por isso mesmo, novas para tratarmos, que vamos ter de tratar nos tempos vindouros. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pedro Lomba, por sua palestra, e convido agora para a sua apresentação, para a sua intervenção, o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Um minutinho só, ministro. A organização do evento pede que eu reforce a solicitação, eu reforço ao auditório a solicitação para a necessidade do uso da máscara em benefício de todos. Perdão. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar os organizadores do 9º Fórum Jurídico de Lisboa pela realização desse importante colóquio, esse encontro de pessoas que se dedicam a pensar o direito, a pensar as instituições e, sobretudo, a tentar encontrar soluções para momentos de crise como este que nós vivemos. E nada mais oportuno do que batizar o painel número 11 de soluções extrajudiciais de conflitos na pós-pandemia. Ninguém tem dúvida de que nós vivemos um dos maiores desafios de toda a existência da civilização humana, e nós que somos aqui nessa mesa, pelo menos, e eu vejo aqui no auditório também autoridades importantes, representativas das mais diversas instituições, nós temos uma enorme responsabilidade por apontar caminhos para a solução dessa enorme crise que começa como uma crise sanitária, de saúde pública, e avança para uma crise social que não encontra fronteiras nos diversos países do mundo. O Brasil não é diferente das demais nações, e nós sabemos, presidente Arthur Lira, das grandes dificuldades que temos e de como nós temos precisado nos debruçar sobre questões cada vez mais complexas para endereçar caminhos para o nosso povo. Então, ao fazer essa saudação à organização do evento, eu gostaria de cumprimentar a mesa, abraçar e saudar esse fraterno amigo, o ministro Antônio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça, também meus companheiros de mesa, ministro Luiz Felipe Salomão, ministro Mauro Campbell, professor Pedro Lomba, professor José Marinho Paula Júnior, e saudar o auditório. Vejo tantas personalidades que teria que mencionar uma a uma, cada uma delas, até pelo protocolo, mas gostaria de sintetizar a saudação que faço nas pessoas do ministro Belize, do Superior Tribunal de Justiça, do ministro José Levi do Amaral Júnior, ex-ministro da Advocacia Geral da União, estimado amigo presidente Arthur Lira, também presidente Arlindo Quinalha, vejo diversos outros parlamentares, deputado Fábio Amalho, deputada Celina Leão, cumprimento a desembargadora Maria do Carmo Cardoso, desembargadora Maria Daniele Maranhão, Sidney Gonzalez, esse grande mecenas da cultura jurídica que na FGV tem se dedicado a investir e, sobretudo, a colher frutos
desses eventos, desses seminários, desses colóquios, porque a Fundação Getúlio Vargas, juntamente com o IDP em Brasília, podem ser considerados hoje os maiores polos irradiadores de cultura jurídica no Brasil. Também não posso deixar de cumprimentar a imprensa brasileira. Vejo o Márcio Chaer, do site Conjur, vejo também a Thais Arbex, da CNN, ali no fundo, escondida sob sua máscara. Cumprimento a todos. E fui incumbido de trazer um pouco de tempero, um pouco diferente, porque diante de um painel que trata de soluções extrajudiciais de conflitos, eu gostaria de dizer que, no fundo, nós devemos pensar em soluções consensuais de conflitos, não são apenas extrajudiciais. Muitas vezes os conflitos se estabelecem na esfera administrativa e, se a solução perpassa por um diálogo entre os interessados, na verdade estamos falando de um direito que hoje se pode dizer que é majoritariamente consensual. Se fala de consensualidade com muito mais frequência do que se falava há 10 anos atrás. Isso se dá, claro, tanto na esfera judicial quanto também na esfera administrativa. E, vindo do Tribunal de Contas da União, eu gostaria de trazer um pouco da experiência do TCU brasileiro. Sei que falo também para os nossos colegas portugueses, mas o papel do Tribunal de Contas da União do Brasil na harmonização do interesse público, quando nós percebemos, e agora nesse momento de pandemia certamente temos visto isso com muita intensidade, situações de necessidade de reequilíbrio das relações que se estabelecem entre o Estado e o particular. Eu disse que eu gostaria de trazer um pouco de tempero, porque tenho aqui à mesa o ministro Luiz Felipe Salomão, que presidiu a comissão de juristas que fez a nova lei de arbitragem e mediação, que se dedica quase que 90%, Salomão, ao setor privado, mas tem também ali um dispositivo que permite que a arbitragem e, sobretudo, a mediação seja aplicável à esfera estatal e, portanto, aos conflitos que envolvem o interesse do Estado. Eu preparei uma brevíssima apresentação. Sabia que a maior parte dos nossos espectadores estariam nos vendo pelo YouTube, porque nem todos, por razões do protocolo de saúde, poderiam estar aqui presentes. Então, eu acredito que acompanhar uma apresentação de PowerPoint seria um pouco mais didática. Então, eu preparei essa brevíssima apresentação que trata de soluções extrajudiciais e reequilíbrio econômico-financeiro das concessões públicas no Brasil. Fiz um brevíssimo roteiro no qual eu aponto que temos que traçar primeiro o cenário das concessões no Brasil e o impacto da pandemia da Covid-19 nessas concessões públicas. Segundo, tratar de uma anomalia que os administrativistas concebem, que são os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, mas que, quando se trata de contratos de concessões, são algo absolutamente normal, porque os contratos de concessão, por serem contratos muito extensos, muito longos, por definição são contratos incompletos e que dependem dessas cláusulas, desses aditivos, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Depois eu falo um pouco de casos de reequilíbrio que o Tribunal de Contas da União já examinou, e aí eu falo, finalmente, de algumas possibilidades de soluções consensuais para esses reequilíbrios. A primeira coisa que eu gostaria de delinear é que neste quadro que nós temos hoje, não só no Brasil como no mundo, no caso das concessões públicas, e aí estamos falando de serviços que a própria Constituição, no caso do Brasil, mas não apenas no Brasil, estabelece como monopólio do Estado, mas que podem ser exercidas mediante concessão. Por exemplo, serviços de
aeroportos, transporte aeroportuário, transporte portuário, geração, transmissão de energia elétrica, exploração de petróleo, que foi modificada recentemente, transportes de modo geral, rodovias. Nós temos um quadro que se apresentou muito grave com o início da pandemia. Todos nós sabemos que a primeira reação quando essa crise se instalou foi a necessidade de reduzir as aglomerações sociais. E, com isso, houve uma mudança brusca nas relações sociais e, por tabela, nas relações jurídicas. Quando se fala de redução de movimentação, de mobilidade de pessoas, é evidente que nós temos também queda do fluxo de trânsito nas rodovias, queda do fluxo nos aeroportos, redução também nos portos. E isso, evidentemente, altera substancialmente a equação econômica que os agentes que participaram de um leilão, que adquiriram uma concessão pública e que esperavam, naturalmente, ganhos financeiros para sustentar aquele contrato que celebraram com o Estado brasileiro. Então, quando nós vamos ver os principais números da modificação que se implementou com a pandemia, deixa eu voltar aqui, porque eu acho que eu passei um slide a mais. Aqui. No setor aeroviário, nós percebemos, só no ano de 2020, no Brasil, uma queda de 56,4% do fluxo de passageiros. No caso de rodovias, a situação foi ainda mais dramática. 90% do volume de passageiros foi a redução no ano de 2020. No caso de energia elétrica, é claro que, não obstante o isolamento social, as pessoas continuaram a consumir energia elétrica, entretanto, houve um inadimplemento de quase 10% nesse setor, o que dá aí uma estimativa de 2 bilhões de reais de prejuízo para essas companhias que operam no setor elétrico. Esse é o estado da arte e esse é o cenário sobre o qual nós tivemos que nos debruçar no Brasil. Obrigado. Estou sendo aqui lembrado, gentilmente, pela organização, que eu tenho 10 minutos, eu já tinha tirado o relógio do braço, exatamente para tentar fiscalizar o meu tempo. Mas o que eu gostaria de apontar para os senhores e para as senhoras é que, quando nós nos deparamos com essa situação, de fato, que não era possível evitar, e aqui eu gostaria de passar ao largo de conceitos que todos nós estudamos nos bancos da Faculdade de Direito, como conceitos de caso fortuito, força maior, fato do príncipe. Pouco importa qual deles enquadraria a situação presente, mas o certo é que nós tivemos um desequilíbrio das condições que foram negociadas nesses contratos. E isso, evidentemente, fez surgir uma onda de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, que no caso da legislação brasileira é feito basicamente direcionado às agências reguladoras. Então, percebam que no caso da energia elétrica, e é isso que eu indico aqui, a ANEEL, que é a Agência de Energia Elétrica, promoveu uma consulta pública que está neste momento na sua terceira etapa e discute, a rigor, de que maneira eles vão estabelecer uma metodologia para repassar as tarifas, a queda de faturamento que houve no setor de 2020. Isso significa que os consumidores de energia elétrica no Brasil, num curtíssimo prazo, podem receber uma péssima notícia, que é o aumento das tarifas. Além disso, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e eu quero saudar o ministro Gilmar Mendes, que entra agora no auditório, já havia cumprimentado o ministro Gilmar pela organização do evento, mas a Agência Nacional de Transportes Terrestres também já promoveu audiências públicas e
isso é uma exigência legal. A finalidade era exatamente colher sugestões de modo a elaborar uma metodologia para que o cálculo dos impactos da pandemia nessas concessões pudesse ser feito de uma maneira mais transparente. E todos nós sabemos que quando se fala de uma concessão pública, existem algumas formas de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Uma delas é a prorrogação, a extensão do prazo do contrato. Uma segunda é o aporte de recursos pelo Tesouro Nacional. E a terceira forma é repassar para o consumidor, mediante aumento de tarifa. Todas as três situações são situações muito delicadas. Por fim, no caso do setor aeroviário, as concessionárias de aeroportos estão um passo à frente. Até agora, a Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil já concluiu o reequilíbrio de 9 concessões que receberam descontos na outorga devido ao governo, que serviu exatamente para compensar a redução média que foi de 56% no fluxo de passageiros em 2020. Eu trago aqui uma tabela que sintetiza apenas para fins ilustrativos a situação dos aeroportos brasileiros. Vejam que, no caso do aeroporto de Florianópolis, o prejuízo estimado, em razão da modelagem econômica que foi prevista no contrato, da ordem de 37 milhões de reais apenas em 2020. No caso de Porto Alegre, 119 milhões. No caso do Galeão, o aeroporto do Rio de Janeiro, 365 milhões de reais. E o aeroporto de Fortaleza, 94 milhões de reais. Percebam que a movimentação de passageiros que era prevista e a que efetivamente ocorreu é essa que está aí na segunda e na terceira colunas desse slide. Naturalmente que um quadro como esse indica a necessidade de reequilíbrio, que em princípio poderia parecer simples, mas não é. Porque todos nós sabemos que existem algumas divergências. Primeiro, e eu não quero aqui sequer tratar de irregularidades dolosas, mais graves, mas existem divergências até mesmo de metodologias. Concessionárias entendem que devem obter um reequilíbrio a maior, as agências entendem que aquele valor deveria ser menor, e muitas vezes os órgãos de controle encontram um terceiro número. E aí, como fazer para harmonizar essa situação? A verdade é que, no caso da legislação brasileira, existe uma previsão explícita para que o Tribunal de Contas da União faça o acompanhamento desses contratos, que são dessas cláusulas que são aditivos aos contratos de concessão, por uma razão muito simples. Qualquer que seja a modificação no contrato desse, há um impacto no erário público, seja por meio de extensão do prazo da concessão, que naturalmente gera a necessidade lá na frente de se fazer uma licitação postergada. Não é alguém que poderia entrar no leilão em 2022, 2023, terá que aguardar até 2028, até 2030 para entrar nesse leilão. Um competidor que estava pronto para entrar no mercado brasileiro. Ou ainda, a segunda modalidade de reequilíbrio que a doutrina reconhece, que é o aporte de recursos do Tesouro Nacional. Todos nós sabemos que o Brasil vive uma crise fiscal sem precedentes, que é agravada por dificuldades que decorrem da limitação do teto de gastos. Como é que o Tesouro Nacional vai aportar recursos para reequilibrar a equação econômico-financeira de um contrato de concessão? Sabemos que isso também não é possível. E aí sobra, evidentemente, o caminho que parece mais fácil, mas que certamente é o caminho mais doloroso, que é repassar para as tarifas dos usuários
o valor correspondente, a fim de que a concessionária consiga reaver algum equilíbrio nesses contratos de concessão. O Tribunal de Contas da União já examinou essa questão múltiplas vezes. E eu trouxe aqui alguns exemplos, não vou me deter sobre eles, porque já fui alertado que agora só tenho 2 minutos, mas num caso julgado em 2017, o tribunal examinava um reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de um aditivo que foi celebrado no caso da rodovia que liga o Rio de Janeiro a Petrópolis, a subida da Serra das Araras. Ali, naquele caso, o tribunal identificou que houve uma sobreavaliação do valor do reequilíbrio que foi identificado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, na medida em que houve um cálculo equivocado no fluxo de caixa marginal, porque houve uma superestimativa de 2 tributos, o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição sobre o lucro líquido, e também da base de dados, da base de cálculo desses tributos. Para os senhores terem uma ideia, o valor do sobrepreço que o tribunal identificou foi da ordem de 276 milhões de reais. Nós não estamos falando, portanto, de conta de padaria. Estamos falando de números elevadíssimos e que um número colocado equivocadamente numa planilha acaba por resultar num quadro como esse. Naquele julgamento, o relator do caso determinou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres refizesse esse cálculo, determinou a paralisação das obras que estavam a ocorrer em razão desse aditivo, e, a partir disso, o tribunal anulou esse aditivo que foi celebrado entre a Agência de Transportes Terrestres e a concessionária de serviços rodoviários. Um outro caso que também é muito interessante, muito representativo desse tipo de situação no Brasil, foi esse julgado muito recentemente, 2020, havia uma discussão no Tribunal de Contas da União sobre se as obras que eram previstas, os investimentos que eram previstos no contrato de concessão, em caso de descumprimento, qual o desdobramento que isso deveria ter do ponto de vista regulatório. A ANTT entendia que o descumprimento por parte da concessionária daqueles investimentos que estavam previstos contratualmente deveria ser avaliado ao longo de toda a concessão. Portanto, nós estamos falando de um contrato de 20 anos, que, segundo a Agência de Transportes Terrestres, deveria ser diluído ao longo desses anos. O tribunal divergiu dessa visão da ANTT, entendeu que, se a concessionária deixa de fazer um investimento, seja para a construção de uma passarela, seja para a construção de uma duplicação, seja a construção de um viaduto, aquela obra que deixou de ser realizada deve ensejar imediatamente uma redução do valor da tarifa, porque a concessionária deixou de fazer o investimento que estava previsto e, com aquilo, ela teve um lucro que não estava previsto no contrato. Portanto, ela deu causa ao desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e, portanto, ela deve permitir que esse reequilíbrio seja feito mediante a redução da tarifa que é cobrada do usuário. Também, nesse caso, o tribunal determinou que a agência promovesse os ajustes devidos e determinasse a redução dessa tarifa ao longo do exercício fiscal em que se observou o descumprimento. Aqui agora eu já me encaminho para o final. No caso das agências reguladoras, sobretudo, nós temos alguns caminhos para a resolução consensual desses conflitos que se apresentam no caso de reequilíbrio econômico-financeiro. O primeiro deles é a adoção de alguns protocolos para nortear essas ações que devem ser tomadas
em concessões e parcerias público-privadas. Lembrando que nós estamos transitando, o direito administrativo conhece isso com profundidade, de uma fase de um direito administrativo em que o Estado dita as soluções, para uma outra fase em que o Estado negocia soluções. E nós sabemos que essa modalidade agora é muito mais efetiva, porque evita a judicialização, e é aqui que eu encaixo o tema da minha exposição no tema geral do painel, na medida em que nós temos com essa negociação, com essa consensualidade que prolifera agora no direito administrativo, evita-se uma judicialização desnecessária. Também fala-se, claro, de termos aditivos, de acordos substitutivos e aqui eu cito uma ideia que lancei recentemente num artigo científico que publiquei na revista jurídica da Presidência da República, que é a ideia de que se criar uma Câmara de Mediação no âmbito do Tribunal de Contas da União. Claro que isso precisaria, presidente Arthur Lira, de um projeto de lei prevendo que mediadores fossem cadastrados e que, quando houvesse um impasse entre a agência reguladora e a concessionária de serviços públicos, o Tribunal de Contas da União poderia indicar um mediador que dialogaria com o relator do processo no tribunal, dialogaria com a agência reguladora, dialogaria com a concessionária de serviço público em busca de uma solução. Evidentemente que teria que preencher os requisitos que estão na lei, que são requisitos de imparcialidade, de credibilidade, para que esse acordo pudesse tramitar. Eu vou deixar de apresentar os termos dessa minha proposta, mas lembrando apenas que ela está nesse artigo que eu menciono, chamado Consensualismo, Eficiência e Pluralismo Administrativo, que é um estudo sobre a adoção da mediação pelo Tribunal de Contas, na Revista Jurídica da Presidência, volume 22, foi a última edição do ano passado. Senhor presidente desta mesa, ministro Antônio Carlos Ferreira, eu gostaria de, mais uma vez, cumprimentar os organizadores do evento, o ministro Gilmar Mendes. Sem dúvida alguma, esse painel está relacionado com um dos grandes desafios que nós temos na atualidade, que é como estabelecer os rumos para o direito a partir dessa realidade trágica que é a pandemia da Covid-19. O direito é ciência social aplicada e, como tal, deve ditar soluções para problemas emergentes da nossa sociedade. Por isso, mais uma vez, eu acredito que estamos no momento certo, no lugar certo e discutindo questões muitíssimo apropriadas. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Bruno Dantas. Bem, até aqui nós temos tido enfoques alternando entre direito público e direito privado, com pontos de vista diferentes. Mas vamos prosseguir, então, no âmbito do direito público. Eu convido o ministro Mauro Campbell Marques para a sua apresentação. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos. Uma saudação muito especial ao professor Dr. Gilmar Ferreira Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e na pessoa de Vossa Excelência, ministro Gilmar, eu quero saudar todos os juízes brasileiros. Também uma saudação especialíssima ao professor Dr. Carlos Blanco de Moraes, agradecendo novamente, renovando, já disse lá fora do auditório, mas repito aqui de público, a nossa reiterada gratidão pelo convite de estar aqui nessa magnífica Casa do Saber. Uma saudação igualmente muito apropriada e justa ao professor Sidney Gonzalez, um dos coordenadores deste evento, da Fundação Getúlio Vargas, como disse Bruno Dantas, mecenas realmente da cultura jurídica nacional, e que, em nome da Amazônia, eu agradeço também por ter recentemente lançado uma obra que homenageia a Amazônia brasileira. Uma saudação especialíssima à Sua Excelência, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara
dos deputados que está aqui presente e os senhores e as senhoras deputadas, senhores deputados aqui presentes também sintam-se saudados. Saúdo o Ministério Público na pessoa de Marfan Martins Vieira e a advocacia na pessoa de José Levi, professor José Levi. E como descoberta foi pelo Bruno no auditório, uma saudação também a Thaís Arbex e ao querido amigo Márcio Chaé, do consultor jurídico. Uma saudação, então, aos eminentes membros da mesa, ao nosso presidente, ministro Antônio Carlos Ferreira, ao nosso eminente ministro e decano da quarta turma de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, coordenador científico deste evento, querido amigo Luiz Felipe Salomão, ao eminente ministro e querido amigo Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, ao professor Pedro Lomba, uma saudação a Vossa Excelência também, e ao professor José Marinho Paulo Júnior, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, partícipe deste painel. Bem, como disse o eminente presidente, o enfoque que se seguirá neste momento ao tema deste painel, que é soluções extrajudiciais de conflitos, será na área do direito público, efetivamente, já que não há como dissociar esses métodos todos de solução de conflitos, senão tendo por foco o Poder Judiciário, especialmente no Brasil, em que as estatísticas, temos aqui à mesa um estudioso, um experto no assunto, que é o querido ministro Luiz Felipe Salomão, que bem, com certeza, fará abordagens sobre esse tema, mas para a primeira sessão de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça, é importantíssimo e esperemos nós que a pandemia tenha realmente trazido uma reeducação ao sistema judiciário para que ele seja uma alternativa ou a última alternativa, a última rácio para se ingressar no judiciário e não sem antes tratar utilizar, melhor dizendo, todos esses meios alternativos a solucionar conflitos. Portanto, em consonância, com o entendimento jurisprudencial e doutrinário, pode-se afirmar que a indisponibilidade de interesse público, esse sempre foi o foco, o senão na área pública para trazer esses métodos, não deve ser invocada, ela, portanto, como impedimento à execução e à existência de meios extrajudiciais destinados a forçar o devedor a quitar débitos fiscais e destinados, portanto, à solução consensual de conflito. Nessa linha, não implicam contrariedade à Constituição do Brasil, regras procedimentais que não alteram as características do crédito inscrito em dívida ativa, tais como a extensão, exigibilidade, prazo prescricional, dentre outros. Em se tratando, portanto, de fazenda pública, a solução do conflito por meio de autocomposição depende da existência de autorização de lei, portanto, e a corroborar esse entendimento, o enunciado 33 do Fórum Nacional do Poder Público estabelece que a audiência de conciliação do artigo 334 somente é cabível à fazenda pública se houver autorização específica para os advogados públicos respectivos ao realizarem tais acordos. Além disso, a fim de viabilizar a solução consensual, estabelece o outro enunciado, desta feita do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o enunciado 573, que as fazendas públicas devem dar publicidade, digo eu, então, ampla publicidade, às hipóteses em que seus órgãos da advocacia pública estão autorizados a aceitar a autocomposição. Em se tratando, portanto, de matéria tributária, a lei pode facultar a celebração de transação entre a fazenda pública credora e o contribuinte devedor, mediante concessões mútuas, a fim de solucionar o litígio e, consequentemente, ensejar a extinção do crédito tributário. No âmbito federal, em 2020, tornou-se lei a medida provisória 899, tomando o número de 13.988, e essa lei estabeleceu os requisitos e as condições para que a União Federal no Brasil, as suas autarquias e fundações e os devedores ou as partes adversas realizassem ou realizem
transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de crédito da Fazenda Pública de natureza tributária ou não tributária. A transação, portanto, pode ser realizada quando motivadamente é verificado que a medida atende ao interesse público, tratando-se de faculdade da União, juízo de oportunidade e conveniência, em tanto exercido pela União Federal. Devem ser observados, dentre outros, os princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da transparência, da moralidade pública, da razoabilidade e da razoável duração dos processos, da eficiência, e resguardadas as informações protegidas pelo sigilo, o princípio da publicidade, portanto, especialmente em relação ao princípio da transparência e sua observância, ocorrerá, entre outras ações, pela dificuldade de divulgação de meios eletrônicos de todos os termos de transação celebrados com informações que viabilizem o atendimento do referido princípio da isonomia, resguardadas legalmente as informações necessárias. Essa lei, portanto, a 13.988, prevê as seguintes modalidades de transação: por proposta individual ou por adesão na cobrança de créditos inscritos na dívida ativa da União, de suas autarquias e fundações públicas, ou na cobrança de créditos que seja competência da Procuradoria-Geral da União, por adesão nos demais casos de contencioso judicial ou administrativo tributário, por adesão no contencioso tributário de pequeno valor. Registre-se por oportuno que a transação por adesão implica aceitação pelo devedor, isso é importante, de todas as condições fixadas no edital que a propõe. Além disso, a proposta de transação deferida importa em confissão irrevogável e retratável dos créditos abrangidos pela transação nos termos dos artigos 389 e 395 do Código de Processo Civil, bem como a aceitação plena e retratável de todas as condições previstas na lei referida e na sua regulamentação. A proposta de transação não suspende a exigibilidade dos créditos por ela abrangidos, nem o andamento das respectivas execuções fiscais. Contudo, é possível que a suspensão ocorra, sim, por convenção das partes, lá no acordo, na avença, na forma do Código de Processo Civil. Envolvendo moratória ou parcelamento, a transação enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Por fim, sobre esse ponto, eu realço que cabe destacar que os agentes públicos envoltos e partícipes, portanto, desse processo de composição de conflito, judicial ou extrajudicial, com o objetivo de celebração da transação, na forma prevista na referida lei de regência 13.988, em regra, não poderão ser responsabilizados. Somente poderão ser responsabilizados, inclusive perante os órgãos públicos de controle interno e externo, quando agirem com dolo ou fraude para obter vantagem indevida para si ou para outrem. A relevância, aqui o ponto que falava de que todo este arcabouço de normatização e positivação de que falei, para que as avanças ocorram, é sempre o Poder Judiciário. Digo eu, então, que a relevância do tema das soluções consensuais para a resolução de controvérsias é evidenciada por uma breve análise das estatísticas do Poder Judiciário brasileiro, em especial considerando-se o contexto da pandemia, que naturalmente traria incertezas que conduzem à litigiosidade. Nessa linha, verifica-se inicialmente que as estatísticas de 2021, novembro de 2021, agora, 9 de novembro, por meio do painel Ações Covid-19 do Supremo Tribunal Federal, somente no âmbito daquela Corte Suprema, 12.856 decisões foram proferidas em processos que tinham por base questões jurídicas relacionadas à pandemia. Por sua vez, de acordo com o relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça de 2020, encerrou-se com 75,4 milhões de processos pendentes, representando uma queda de 2,7% em relação à quantidade verificada no ano de 2019, ainda assim evidenciando um enorme acervo processual. Durante o ano de 2020, foram
quase 26 milhões de novos processos, verificando-se redução de 14,5% em relação a 2019 e 28 milhões, outros 28 milhões de processos foram baixados para os queridos lusitanos portugueses aqui, a demanda encerrada definitivamente. Ainda de acordo com o relatório, os processos de execução fiscal, notem bem, representam aproximadamente 36% do total de casos pendentes e 68% das execuções pendentes no Poder Judiciário como um todo, com taxa de congestionamento de 87%. Ou seja, de cada 100 processos de execução fiscal que tramitaram em 2020, apenas 13 foram baixados. Desconsiderando esses processos, a taxa de congestionamento do Poder Judiciário cairia em 6,1 pontos percentuais, passando a 73%, de 73% para 66,9% em 2020. Nessa linha, observa-se que o maior impacto das execuções fiscais está na Justiça Estadual, que concentra 83% dos processos, enquanto na Justiça Federal são 17%. Em matéria de primeiro grau, conhecimento e execução, na Justiça Federal, os processos de execução fiscal correspondem a 46%. Enfim, senhoras e senhores, o que, como membro da primeira sessão, nós expectamos todos na primeira sessão, é que efetivamente esses métodos, essas transações tenham vindo efetivamente para ficar, a evitar, por exemplo, para encerrar, que nós, ao julgarmos o recurso especial 1.727.266 do Estado de São Paulo, tenhamos debatido por uma tarde inteira para discutir um débito da Fazenda Pública do município de São Paulo da ordem de 45 centavos, que atualizados chegou a impressionante cifra de R$ 1,23. E depois de um grande debate travado na segunda turma, o eminente relator convenceu-se a não conhecer do recurso por razões absolutamente óbvias. Detalhe, era um débito do IPTU e o contribuinte tinha razão, naquele caso. Eu encerro registrando aqui que no período pandêmico, 2020 até a presente data, o Superior Tribunal de Justiça, pelas mãos de Belize, Salomão, Antônio Carlos, Saldanha, que estão aqui neste evento, e todos os outros colegas, recebeu 454.256 processos, julgou 707.499 processos e baixou definitivamente 271.397 processos. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Mauro Campbell. Esses números que você traz, os grandes números do judiciário brasileiro, é que justificam um procedimento que há algum tempo vem sendo adotado por alguns juízes, no sentido de adaptar o Pai Nosso e adaptando, não nos deixei cair em tentação. É uma necessidade, uma das alternativas. Mas, sem delongas, eu passo a palavra ao ministro Luiz Felipe Salomão. Bem, uma boa tarde a todos. Eu creio que me deixaram por último, porque se fosse eu a iniciar, o sono da tarde era muito forte, e aí me jogaram por último para eu poder também não me alongar, e eu prometo não fazê-lo. Eu quero, em primeiro lugar, saudar aqui o ministro Gilmar Mendes e o professor Blanco de Moraes, junto com Sidney Gonzalez, idealizaram e tiveram a coragem de retomar esse convívio. Foi realmente arrojado num momento em que ainda tínhamos muitas dúvidas, e criaram aqui um tanque de pensamento, uma imersão durante esses dias que todos nós testemunhamos,
e desfrutamos desse momento inesquecível, onde, além da retomada do convívio, nós pudemos parar um pouquinho. Durante tanto tempo ficamos sem fazer reflexões coletivas e agora nos permitimos abordar temas com tanta profundidade, com tantos especialistas. Portanto, na verdade, é um pleito de gratidão por essa iniciativa de estarmos participando dela. E peço, Sidney, que cumprimente a todos os servidores, todos os funcionários que por trás aqui nos bastidores atuaram para que esse evento pudesse ser o sucesso que está sendo. Então eu agradeço ao ministro Gilmar, o professor Carlos Blanco, ao doutor Sidney por essa iniciativa. Saúdo a todos os parlamentares na pessoa prestigiosa do presidente Arthur Lira, acompanhou nossos debates, todos os momentos que podia estar aqui com atenção, debatendo, trocando ideias. Isso para nós do Judiciário também é fundamental. Muito obrigado pela sua participação. Eu queria saudar todos os colegas, me permitam, na pessoa tanto da desembargadora Maria do Carmo, que pela força da mulher também representa aqui a mulher magistrada, os juízes, na pessoa do desembargador Adamec, amigos e que prestigiam esse evento. Peço que todos se sintam cumprimentados. Os meus queridos amigos também, tanto o Marfan e o Marinho, que acompanham aqui na mesa, os representando o Ministério Público, e a advocacia pública e privada. Permitam-me também que abrace a todos nas pessoas dos doutores Levi Melo Amaral Júnior, Willer Tomás e Márcio Fernandes. Peço que todos se sintam cumprimentados em nome deles. E os meus queridos colegas do Superior Tribunal de Justiça, apenas para registrar aqui o meu apreço, a minha satisfação de dividir a mesa sob a coordenação desse grande juiz que é Antônio Carlos Ferreira, do Mauro Campbell, hoje também abrilhantando o Tribunal Superior Eleitoral, e do meu amigo de todas as horas e de tantos anos, ministro Marco Belize, que acompanha vigilante esses trabalhos. Eu procurei, muito brevemente, fugir um pouco das ideias que foram apresentadas já aqui com tanto brilho, com tanto talento. Eu procurei fazer aqui uma reflexão um tanto diferente sobre as soluções extrajudiciais de conflito, que na verdade não há consenso, curiosamente, nem no nome, né, Bruno? E também aproveito aqui para fazer uma saudação especial ao Bruno, que fez uma belíssima apresentação trazendo essa visão do direito público. Não há consenso nem no nome, porque uns sustentam que é solução extrajudicial, outros de que são soluções adequadas de conflito. Então, enfim, o que eu procurei fazer aqui foi uma reflexão de como os tribunais podem contribuir para esse debate. E eu fiz, nesse momento em que a gente tenta pensar um pouco fora da caixa, escapando daquela ideia de que, olha, estamos num momento novo, inaugurando uma cultura jurídica diferente, com o microsistema que foi criado, o microsistema legal de soluções adequadas de conflito, que é a lei da mediação, a ampliação da lei de arbitragem, o novo Código de Processo Civil. Eu procurei não ficar nessa mesma ideia. Claro que nós temos esse microsistema, mas eu procurei pensar um pouco fora disso.
também procurei pensar fora só nos números frios do CNJ. O Mauro abordou bem esse tema, interessante tema dos números que assustam, né? 80 milhões de processos, o número não para de crescer. O último CNJ em números até mostrou um decréscimo. Não sabemos bem ainda se por conta da pandemia ou não. Também acho que não é o caso de falar sobre o microsistema econômico de retomada da economia que nós temos aí, lei de licitação, lei de insolvência, lei do superendividamento. Acho que não é bem o caso. O que eu procurei fazer foi, como disse, uma reflexão sobre a contribuição que nós, da magistratura, podemos dar a esse tema. E nesse particular, tem uma frase muito interessante do juiz da Suprema Corte, Scalia, quando ele visitou Brasília. Ele fez uma palestra na UNB, onde no final, ele disse, tratando das questões que envolvem a aplicação da lei num sistema de common law e na aplicação da lei num sistema de civil law, eu registro aqui a presença prestigiosa para nós do presidente Temer e também do meu colega Cueva, Ricardo Cueva. Ele disse naquela palestra que ficou registrada nos idos de 80 ainda, ele disse: os juízes não têm ideia de qual é a vontade do povo. Nós trabalhamos em palácios de mármore. E nesse particular de soluções adequadas de conflito, tanto mais é verdade essa advertência. Então, o que eu procurei fazer, e digo de novo muito brevemente para não retardar nosso encerramento, é tentar entender por uma largueza de visão o que a magistratura e o que os tribunais podem contribuir. Num pilar, identificando quais os temas que eu creio que vão aportar com mais intensidade à Corte e nos preparar para eles, e numa outra mão, e num outro pilar, eu vou falar um pouquinho sobre a segunda jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígio que realizamos no âmbito do STJ. Então, como disse Ferreira, muito rapidamente que eu pretendo abordar isso. No caso dos temas jurídicos que eu creio que nos assustam muito nesse momento, o primeiro deles é relacionado a contratos empresariais, no caso do direito privado, mais especificamente. Os contratos empresariais, como nós podemos intuir, foram fortemente impactados pelos efeitos econômicos da pandemia. E algumas ferramentas são postas à disposição das partes para ou preservar ou encerrar o contrato ou, de alguma maneira, resolver a parte obrigacional. No caso brasileiro, de início, nós já temos uma primeira grande dificuldade, que é saber ou identificar com precisão quando se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pela letra do artigo 6º, inciso 5º, quando se aplica o Código Civil, no artigo 317 do Código Civil. Então, esse já é uma primeira dificuldade. Um segundo ponto que eu separei aqui são as diversas teorias que já existem para explicar a incidência de um fenômeno como esse, da pandemia, nas relações contratuais. Primeiro, uma nota de rodapé seria o que os doutrinadores mais modernos chamam de um dever anexo
de renegociação. Diante de uma complicação como essa que vivemos, da pandemia, também aqui registro a presença da presidente Peduzzi, eu não tinha visto ali, mas um dever anexo de renegociação que é íncito a todos os contratos diante de um acontecimento inesperado como esse da pandemia. Então, praticamente a doutrina mais moderna remete a soluções adequadas ou extrajudiciais antes de se buscar o judiciário, como seria um dever anexo de renegociar. Também, antes de ingressar no judiciário, uma resilição bilateral ou um distrato encaminhado por conciliadores, mediadores, especialistas que podem compor a solução antes de ingressar com o litígio. E, propriamente, sobre a aplicação do direito, no caso de descumprimento das obrigações contratuais, aí também reside uma outra controvérsia. Qual a teoria a ser aplicada? Seria caso fortuito ou força maior? Essa é a primeira indagação que nós poderíamos fazer. Também se aplica aqui, Bruno, para as concessões, para os contratos públicos, né? Sei que já existe até pareceres da Procuradoria, da AGU, a respeito desse assunto, mas eu creio que caso fortuito ou força maior não é, porque a impossibilidade da prestação sendo passageira não tem aplicação, não tem eficácia essa teoria. Talvez aquela da alteração das circunstâncias, né, que é uma variação da cláusula, da famosa cláusula rebus sic stantibus, né? Talvez nós pudéssemos, com variações, aplicar a teoria das alterações das circunstâncias, e também acho que não vai caber aí a teoria da onerosidade excessiva, mas volto a dizer, essa é uma matéria que, transpassada todas as outras, antes de se ingressar em juízo, vai ter que o judiciário definir qual a que opera para a generalidade dos casos que decorrem da pandemia. É preciso separar o joio do trigo, verificar caso a caso, mas nas outras situações assemelhadas, como foi o caso da gripe espanhola, que de espanhola também não tem nada, mas naquela situação eu me dei o trabalho de verificar, o judiciário da época começou a aplicar a variação da cláusula rebus sic stantibus, o que talvez seja um indicativo para nós pensarmos nesse momento. Tem também outros desdobramentos da crise da pandemia que podem ser aplicados antes de ingressar no judiciário. Por exemplo, o direito da concorrência e o que se denomina de cartel da crise. Cartel da crise que faz elevar os preços, como nós estamos vendo aí, preço das mercadorias, preço do combustível. Se o direito da concorrência fosse, e a agência reguladora pudesse atuar nesse momento, seria extremamente importante para evitarmos uma corrida para o judiciário. Assim também a agência reguladora na questão do consumidor, né? Nós temos aí um campo enorme para trabalhar, no caso das agências, né? No caso do governo também, do Ministério da Justiça, que poderia atuar nessa parte de regulação e vem desenvolvendo algumas notas técnicas, algumas resoluções. É preciso fazer essa atividade, penso eu, conjugada, né? Quanto não evitaria-se de demanda se a questão da regulação da concorrência atuasse eficazmente para essa elevação dos preços. E também acho que, num outro viés, a atuação dos administradores das empresas também, né? Sobretudo aquelas
de companhias que têm ativos em bolsa, esses administradores, as condutas desses administradores devem ser objeto de fiscalização pelos órgãos competentes, tanto na forma da transparência das informações, né, para os investidores. Isso é um ponto importantíssimo. Quer dizer, nos Estados Unidos aconteceram algumas demandas envolvendo companhias de navegação que mascaravam os seus balanços, como também agências, como também empresas farmacêuticas que projetavam lucros excessivos. Houve demandas, as class actions do direito americano, tentando controlar essa atuação dos administradores e até impondo responsabilidade a eles em vários desses casos. Também seria aí um outro ângulo de intervenção. No caso do judiciário, já para encaminhar para o fim dessas brevíssimas reflexões que eu fiz, tentando escapar um pouco do que trouxeram os colegas de painel, nos preocupa as demandas relacionadas a locações não residenciais, né? Acho que vamos ter aí uma grande quantidade, condomínio em shopping centers, né, diante do período que ficaram fechados, mensalidades escolares, e vem aí a onda da preocupação em geral com a judicialização da própria pandemia em si, inúmeras questões que são levadas ao Supremo Tribunal Federal, às cortes como o STJ, já há glossários de jurisprudência sobre pandemia. Então, nós temos uma grande preocupação. Eu não vou falar da pesquisa que nós estamos fazendo no âmbito da Fundação Getúlio Vargas e da Associação dos Magistrados Brasileiros sobre recuperação de empresas, uma métrica para avaliar e tentar melhorar o ambiente de negócio, porque já foi objeto de um painel na parte da manhã, bem interessante, onde tivemos uma canja do ministro Alexandre de Moraes para nossa satisfação. Eu quero trazer por último aqui as ferramentas que nós do Judiciário podemos trabalhar com ela, vencidas aquelas etapas, né? Nós temos aí a lei da mediação, como foi visto. Hoje nós temos inclusive uma possibilidade de cláusula de mediação que a lei trouxe no artigo 2º, parágrafo 1º. Temos a possibilidade de negócio processual no artigo 190 do Código de Processo Civil, e temos também os diversos modelos e programas novos de solução de disputas relacionadas especificamente a consumos, né? Nós temos o negociador, a arbitragem, o dispute board, o julgamento simulado, o DSD, o ombudsman, o fact-finding, o facilitador, inúmeros caminhos para reforçar a ideia da solução extrajudicial de litígio. Mas vou encerrar, prometo, com a abordagem de 2 ou 3 enunciados, para o nosso orgulho, para a nossa satisfação, aprovados nas segundas jornadas de soluções extrajudiciais de litígios. Nós conseguimos reunir ali também um dream team de especialistas, tanto em arbitragem, em mediação, em desjudicialização. Nós formamos uma ala nova de soluções de conflitos e novas tecnologias, não é, Cueva? Onde nós estudamos esses diversos temas. E foram, para se ter uma ideia, foram 689 proposições, isso foi inédito, 250 especialistas envolvidos na votação dos trabalhos. Recebemos aí
aprovamos em torno de 140 enunciados, e agora, por indicação do ministro Gilmar Mendes, eu recebi uma iniciativa inédita do desembargador Marcos Machado, do Mato Grosso, onde ele encaminhou para o órgão especial a aprovação... Está caçando apoiadores de Bolsonaro. E o desembargador Marcos Machado, ele teve uma iniciativa muito interessante, que foi de encaminhar para a uniformização de jurisprudência esses enunciados. Foram enunciados, para se ter ideia, e eu vou destacar apenas um, para se ter ideia da importância desses enunciados. Por exemplo, no caso da arbitragem, a inserção de cláusula compromissória em pacto antinupcial e em contrato de união estável. Vejam o alcance da arbitragem por esse enunciado aprovado lá nas segundas jornadas. Essas foram algumas reflexões, ministro Ferreira, sobre como nós, do Judiciário, podemos nos inserir nesse debate, atento àquela advertência do juiz Scalia, né? Nós nos preocupamos com o problema, mas nós temos que ter aí um cuidado redobrado em como implementar as ferramentas de solução e prevenção de litígios. Muito obrigado pela atenção com que me ouviram. Bem, muito obrigado, ministro Salomão. Eu gostaria de agradecer e cumprimentar os palestrantes desse painel, professor José Marinho Paulo Júnior, professor Pedro Lomba, ministro Bruno Dantas, ministro Mauro Campbell, ministro Luiz Felipe Salomão. Atribui-se a Albert Einstein a afirmação segundo a qual insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ou seja, no contexto da pandemia, os meios tradicionais e consolidados de solução de controvérsias talvez não nos conduzam a resultados adequados. E eu tinha a impressão que a pandemia, de um certo modo, trouxe o futuro mais depressa, antecipando soluções digitais. E a pandemia reforçou, sobretudo, a necessidade de soluções mais modernas e criativas de mediar e conciliar os conflitos e de, quem sabe, resgatar valores visando a pacificação social e a construção de uma sociedade que seja realmente, verdadeiramente melhor para todos. Bem, mais uma vez eu agradeço ao ministro Gilmar Mendes, ao professor Carlos Blanco, ao professor Sidney Gonzalez pela gentileza do convite e pela oportunidade. Muito obrigado a todos.